palavra. Eu quero pedir, como de costume, que você não fique andando daqui para frente. Deixe para os obreiros, apenas eles andarem na hora do culto, para que o Espírito Santo seja, assim, com total liberdade a nos ministrar a palavra agora. Deixa a sua Bíblia aberta, então, em Neemias capítulo 1, que diz assim, verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, ou Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro, lá nas províncias, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti. E não os guardamos, os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da tua palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos. E vós vos convertereis e a mim, e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua mão forte. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então, era eu copeiro do rei. Capítulo 2, verso 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira, e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele, quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Amém, até aqui.
Acredito que todos os que são salvos em Cristo conhecem esse texto, essa história bíblica deste homem que se chama aqui Neemias, que a história da vida dele se confunde com um tempo de angústia, falta de liberdade. Sendo judeu, ele está na Babilônia. Ele e alguns que ainda estão vivos são oriundos da mão de Deus disciplinar contra Israel, conforme ele mesmo faz a oração no verso 4 em diante do capítulo 1, a causa do cativeiro, a causa. Só que ele não tem essa responsabilidade no primeiro momento de ser o causador do que levou ao cativeiro. Ele é consequência de alguém que errou lá atrás. Ele é consequência dos seus pais. Os seus pais falharam, os seus pais erraram. E ele está dentro desse pacote aonde a consequência da mão de Deus, dentro desses 70 anos de cativeiro, ele vai viver. Só que o texto nos mostra algumas coisas muito particulares, muito. Mas tem uma delas que, mais uma vez, meditando, eu só posso acreditar que é revelação do Espírito. O Senhor tem falado comigo nessa semana, exatamente no verso 1, não precisaria ler os demais, eu só apenas li para que a gente tivesse uma visão global e compreendesse o que uma ação gera de consequências. Diz que a pior das atitudes de um ato de desumanidade é a indiferença. E é verdade. Eu assisto, quando estou vendo principalmente os canais internacionais, algumas das ações do pessoal da Cruz Vermelha, dos Médicos Sem Fronteira, e confesso para os irmãos que dá uma vontade de ter muito dinheiro para poder ajudar aquelas crianças. E aí, quando eu vejo falar que com R$1 por dia, em doação, você consegue alimentar até 5 crianças com uma sopinha que se dá ali no envelope, crianças desnutridas, isso me emociona, porque, puxa, que vontade de ter e poder fazer mais. E ver que muitos daqueles médicos, todos eles abrem mão de ganhar os seus mega salários para doar em ação do próximo, de fazer uma obra para o próximo. E assim a gente encontra muitos atos nesta terra de pessoas que não conseguem ficar alheias ou sem atitudes diante da condição de sofrimento de outras pessoas. Então, a essência da desumanidade é a indiferença. E eu, lendo esse texto, a gente encontra uma similaridade com a expressão que Jesus falou na parábola do bom samaritano, lá em Lucas 10. Todos conhecemos que passou lá o levita, passou lá o sacerdote e passou o samaritano. Na parábola que Jesus fala, vem um religioso que deveria de dar exemplo, que deveria de ser aquele que não tinha nem de longe possibilidade de dar mau exemplo, vê uma pessoa jogada, machucada, ferida, e ele passa distante. Segundo a tradição, os sacerdotes daquela época, o que se tinha também de evolução e padrão, quem tinha uma mula, quem tinha um cavalo, era considerado bom de grana. Segundo, então, os historiadores, o sacerdote passa montado no seu animal, vê aquela situação e desvia. Não tem um pingo de compaixão por aquele que está caído. Vem então o levita, outro que, trabalha dentro das questões do templo, e conhece a Torá, conhece a palavra, e ele também vê a pessoa machucada, caída, e os assaltantes lhe feriram, e ele desvia e não faz nada. E vem um samaritano,
que é alguém que não é reconhecido pelo hebreu como alguém que pode ser digno de ter o Senhor, é alguém desprovido de qualquer respeito dos judeus, havia uma rixa entre judeus e samaritanos, ele não é levita, ele não adora em Jerusalém, ele não tem um pai sacerdote, também não é sacerdote, mas é ele que vê aquele homem caído, e ele para, ele está indo no seu dia de trabalho, ele para, gasta o seu tempo, e ele socorre aquele moço, limpa as suas feridas, pega o seu vinho e passa sobre as suas feridas para limpar e tirar as bactérias, e depois de tudo isso ele vai até uma hospedaria, chama o dono, fala, olha, eu não sei quanto vai ficar, mas eu vou pagar tanto, e se você gastar mais com ele, quando eu voltar, pode ficar tranquilo que eu pago. Aí Jesus se expressa e faz aquela pergunta, qual deles é que foi o bom, né? E aí Jesus mesmo fala sobre isso. O que nos interessa, fazendo essa analogia com esse texto, que o Senhor Jesus, ele se expressa, é que é num dia como outro qualquer, que a nossa vida pode mudar. É numa noite como essa noite, que talvez a gente veio para o culto mais ou menos assim, tinha nada melhor para fazer, fui para o culto. Ou pode ser numa noite como essa, ou um dia como foi hoje, que a vida caminhava num rumo. Talvez entramos aqui esta noite com algumas decisões ruins na nossa vida. Talvez a gente tenha entrado aqui já com algumas certezas do que vamos ou iríamos fazer amanhã ou esta semana. É num dia qualquer que a nossa vida pode mudar em fração de segundos. Em questão de milésimos de segundo, toda a nossa história e existência pode mudar. A gente pode do santo virar o ímpio. E a gente pode do ímpio virar um santo perante os olhos dos outros. É num instante qualquer da vida em que a gente pode perder a salvação ou ganhar a salvação. É num milésimo de segundo, e eu vou usar aqui, é como um dia qualquer, ou num dia qualquer, que Deus pode estar a mudar o futuro da sua vida espiritual. É num dia como hoje, talvez, que o Senhor esteja dizendo para a tua alma, hoje eu marquei um encontro para falar com você. Pode ser numa noite como essa que Deus vai mudar toda a história da sua vida. Pode ser num dia como hoje, que todo o conceito de religiosidade, de igreja, de crente, que nós tínhamos ou temos, vai mudar. E eu desejo em nome de Jesus que mude para melhor. Eu desejo em nome de Jesus que seja para a glória de Deus. A vida de um copeiro era muito interessante, porque ele lidava com a morte 24 horas. Tempos de guerra, tempo de perseguições, e tirando algumas questões da vida de um copeiro, o resto é o seguinte, convivia com a morte todos os dias. Se você olha na Bíblia a história dos reis e o livro de Crônicas, você vai encontrar reis de Israel que foram assassinados pelos seus filhos, outros que foram assassinados pelos seus guardas, outros que os seus generais os assassinaram. Era assim, não só em Israel, como também entre os filisteus, midianitas, amonitas. Isso era um tempo que isso era comum de acontecer. E aí a Bíblia aparece aqui com uma coisa interessante. Um homem que sai do nada para uma mudança de história. E eu estava pensando nesse texto, quando eu comecei a meditar essa semana, e uma frase ficou aqui na minha mente todo o tempo. E morava eu em Suzã, na Fortaleza. Na Fortaleza. E eu fiquei pensando sobre essas condições que Neemias estava vivendo. Porque morar numa fortaleza não há carência. Morar numa fortaleza, você tem segurança, você tem estabilidade, você tem comida boa,
você tem proteção, você tem bom unguento, você tem um bom perfume. E na condição de Neemias isso é dobrado, apesar dele ser servo. Porque ele trabalhava, vamos colocar aqui trabalho, mas a sua função era estar quase que o dia inteiro do lado do rei. Os reis eram dados comumente a tomar vinho. Então, se o rei estava despachando no palácio, ele estava lá. O rei queria um vinho, colocava-se o vinho, o copeiro tomava, não aconteceu nada, passa para o rei. Se o rei estava na sala do trono com alguns convidados, também estava lá o copeiro. E ele não podia estar de qualquer forma. Ele não podia estar mal cheiroso perto do rei. Ele não podia estar com roupas qualquer. Então já havia um suprimento da intendência do palácio que supria o vestuário de Neemias. Neemias também não podia ser uma pessoa feia, porque os reis não chamavam para perto, nessa função, pessoas sem expressão de rosto, afeiçoadas. Então, segundo alguns pensadores, é possível que Neemias fosse um homem de aparência, um homem bonito. Assim como fala que Daniel e seus companheiros também são distinguidos como pessoas de excelente qualidade e beleza. Então, Neemias estava numa condição muito superior aos seus irmãos. Ele está numa condição muito acima do padrão de vida que os outros estão vivendo. Mas ele está, ainda que com tudo isso, ele está vivendo um tempo em que não é a sua terra, não é a sua casa. Aliás, ele sabe das histórias que levaram o seu povo a ir parar na Babilônia. Agora é interessante que quando Neemias recebe a notícia lá no palácio sobre como estão os seus irmãos, o texto nos mostra algumas coisas interessantes. Ele está no palácio, ele está na fortaleza. E como eu disse aqui, quem está na fortaleza está bem, está guardado, come do bom e do melhor, se veste bem, se perfuma bem, dorme numa boa cama. Está bem. Quem está no palácio, na fortaleza, está com a vida tranquila. E eu fiquei pensando isso essa semana. Quantas das vezes nós somos egoístas? Porque olhamos ao nosso redor, não há carência. Está tudo bem. Lógico que a gente sempre vai ter necessidade, a gente sempre vai pleitear alguma coisa. Mas olha que coisa interessante, tem um povo irmão dele, ou os irmãos dele, que enquanto ele está na fortaleza, a sua cidade, o sepulcro dos seus pais foi destruído, foi queimado. Há 50 anos antes disso, já, nesse tempo de Neemias, completa 50 anos que eles já estão no cativeiro. Esdras já havia inclusive com alguns tentado fazer algumas coisas lá. E por causa de alguns invejosos, inimigos do povo de Deus, o máximo que conseguiram fazer foi restaurar as portas do templo e o próprio templo. Mas a cidade de Jerusalém continuava com os muros quebrados, com os portões abertos, ou seja, a cidade estava vulnerável. O templo estava lá, mas a cidade estava vulnerável, qualquer um poderia entrar. E quem lê o livro de Esdras sabe quantos inimigos do povo hebreu ficaram com raiva quando Esdras vai no primeiro da turma. Depois nós vamos encontrar na época de Ageu e também vamos encontrar nesse mesmo período em que o profeta Ageu profetiza, está lá de novo uma tentativa de restaurar a cidade. E este homem aqui está vivendo um tempo em que ao seu redor está tudo em fortaleza. Querido, se sou eu mantenho o meu emprego. Ora, já estamos escravizados, já aconteceu o pior. Então, se coube a sorte ou coube a Deus, alguém pode pensar assim, eu estar vivendo em Suzã ou na fortaleza,
Eu bem sei que os meus irmãos, não tem todos os hebreus moravam em Fortaleza, óbvio. Tem gente que está morando na Babilônia, mas não tem o conforto que Neemias tem. Tem gente que está lá em Jerusalém, porque alguns, os que sobreviveram, não foram mortos à espada e nem conduzidos, ficaram lá em Jerusalém, mas estão vivendo em miséria, calamidade. Todos entravam em Jerusalém e faziam o que queriam, porque ela foi assolada, foi destruída. Mas a fortaleza, ela traz para a gente uma sensação de que a gente nunca vai precisar de nada. A fortaleza traz para nós uma sensação de que eu vou bem, obrigado. O problema do meu irmão é problema do meu irmão. Ora, cada um que pague sua conta. Cada um que pague pelos seus pecados. Cada um que se esforce, recebe aquilo que ele plantou. Essa sensação de fortaleza, ela é um pouco egoísta até com a nossa alma. Porque às vezes nós lançamos sobre o nosso corpo uma condição de fortaleza. Sabe que condição é essa? Estou com a grana, estou bem, estou com saúde, estou vivendo o meu momento. Os homens aí, estou solteirão, estou na pista, estou livre, estou tranquilo. A mulher fala, eu estou bem, estou no meu melhor momento. Vou para o cabeleireiro quando quero, vou para a manicure, estou ganhando bem, estou fazendo a minha vida, estou acontecendo, estou com um bom carro. Então eu vou vivendo a minha vida hoje, mas eu estou me esquecendo da minha alma. Eu estou esquecendo, lá no livro de Gênesis, o que diz? Que quando chegar o último instante, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que lhe deu. E aí eu vou gastando o tempo da minha vida em coisas que só para a minha carne são boas. Ora, irmãos, nossa carne, né? Nossa carne. Nós estamos hoje bem, mas pode ser que amanhã chegue alguma notícia para nós não tão boa. Mas às vezes eu me torno egoísta, porque eu acho que a minha carne está numa fortaleza de tal ponto. É como alguns que gastam sua vida inteira com bobagem e se esquecem que um dia a idade vai chegar. Aí não estuda, gasta tudo que ganha, não procura melhorar seu currículo, a sua vida, não cresce e o tempo passa. Ele está vivendo uma fortaleza. Está tudo bem, estou empregado hoje. Hoje eu posso comprar o que eu quero. Estou com saúde, pego o carro, vou para a praia quando eu quiser. Poxa, eu não quero vir para o culto, eu vou para o cinema. Eu vou para onde eu quiser. Eu estou vivendo bem. Eu olho, minhas mãos estão no lugar. Estou com as pernas no lugar. Meu emprego está garantido. Eu tenho uma casa para morar. Está tudo bem, mas eu me esqueço de que eu estou sendo injusto com a minha alma. Porque quando o último suspiro desta carne que está vivendo a fortaleza chegar, para onde vai a sua alma? Para onde vai a nossa alma? Porque no dia do Senhor não vai interferir se eu tenho ou não tenho dinheiro. No dia do Senhor não vai interferir se eu vivi com as duas pernas, com os dois braços, os dois olhos, se eu me aposentei, se eu não me aposentei. No dia do Senhor não vai apresentar, não vai levar em conta o padrão de casa que eu morei, os carros que eu tive, ou as viagens que eu fiz, ou as joias que eu pude ter. Sabe o que vai entrar nesse dia? É a prestação da conta, o que você fez, Kleber, com a fortaleza do seu corpo. Você muitas das vezes deixou tanta coisa, fez tanta coisa, esqueceu de olhar para a tua alma. Então você não tinha mais tempo para congregar, você não tinha mais tempo para orar. Você se esqueceu que eu sou um Deus de amor, mas sou um Deus de justiça. Eu sou um Deus zeloso. Eu sou um Deus que eu abençoo, mas eu também cobro. Eu também já te dei exemplos na palavra. Em síntese, eu fiquei pensando na fortaleza aqui da minha mente, que quantas das vezes a gente sai para algumas coisas, eu já fui jovem. E quantas vezes eu dizia, está tranquilo, está dominado, aqui está, vamos que vamos. E a gente saía para algumas coisas do tipo assim, é nós. Está tudo certo. Mas aí o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo e vai percebendo que na verdade a gente nunca foi forte coisa nenhuma. Deus é quem nos sustentou. Deus é quem nos guardou, mas às vezes a gente se embriaga com sucesso. A gente se embriaga com o emprego, a gente se embriaga com a beleza, a gente se embriaga com o salário, a gente se embriaga com o nosso intelecto, a gente se embriaga com tanta coisa, porque nós estamos numa fortaleza, não falta nada.
não falta nada. O ateu pensa assim. Ele pensa desse jeito. Conversei com um irmão que está vivendo na Europa, alguns meses atrás, ele disse que a cabeça de alguns europeus é mais ou menos assim: eu não preciso de Deus. Eu tenho meu emprego, tenho minha casa. Por que eu preciso do seu Deus? Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quero. Eu não preciso desse seu Deus. Seu Deus para mim, o Deus da Bíblia, para ele, é um Deus que ele não tem falta, porque ele está bem. Essa é a cabeça de alguns da América. Não posso dizer que não seja também da América do Sul, apenas da América Central. Alguns que dizem assim: para que eu preciso de Deus? Não preciso nem congregar. Deus está em todos os lugares. Essa é a frase que Satanás tem embutido. Eu congrego onde que... Não, eu estou em casa, eu adoro o Senhor, mas aí eu esqueço que eu faço parte do corpo, e o corpo de Cristo se realiza na igreja, nas necessidades dos santos uns para com os outros, no adorar juntos, enfim, fortaleza. E este homem, ele está numa fortaleza, não tem falta, a não ser o seguinte: ele não está morando na terra dele. Mas, irmãos, morar num palácio ou morar numa casa sem as coisas que tem no palácio? Lógico, o palácio. Até porque a função de Neemias era muito, não um serviço laborial, era um serviço de risco, de custo da vida, mas era uma posição até confortável, porque não tinha ele dificuldades, não tinha limitações, vivia muito bem. Só que há uma coisa estranha que acontece com esse homem. E eu fiquei pensando, não só como Neemias, como a vida da gente pode mudar da noite para o dia. Como tem gente que desperdiça a chance de reconciliar com Jesus hoje. E se amanhã for o último dia? Ou hoje? É interessante como a vida da gente pode mudar em fração de minutos. Uma oportunidade que chegou e a gente fez assim: não, obrigado, não me interessa, deixa para outro dia. A vida de algumas pessoas mudaram e mudam e vão mudar em fração de segundos. Eu olho para esse texto e eu fiquei assim, parece que abriu um telão na minha mente essa semana. E eu fiquei pensando como que Deus sabe cuidar da gente. Como que Deus tem estratégia para o futuro. Deixa eu dizer uma coisa para quem é salvo em Jesus Cristo. O pior que você está vivendo hoje, seja o que for, se isso está acontecendo, descansa a tua alma em Deus, viva para Deus, porque um futuro de glória Ele já está cuidando para você. É interessante isto, porque muitas das vezes a gente não se dá conta de algumas coisas, porque nós estamos bem, está tudo bem, meus filhos estão na igreja, esposa está bem, marido está bem, está tudo certo. Então, está sabendo que a irmã tal, não, esse moço, como alguns homens, eles foram achados por Deus e mudaram a história da casa deles, da família deles e deles mesmos. É interessante, irmãos, porque às vezes eu acho que o que eu estou vivendo agora é fruto do meu esforço só. Você sabe que na vida de um salvo em Jesus Cristo, que tem conhecimento da palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas, eu disse todas. É interessante que às vezes um sentimento egoísta bate na gente, e a gente acha que o status quo que estamos vivendo agora, o momento, ora, tenho 2 casas de aluguel. Além da que eu moro, eu tenho 2 casas de aluguel. Eu não tenho, tomara que tenha. Ora, eu estou com um carro, tenho 2 aposentadorias, também não tenho, tomara que tenha. Ora, não tenho falta, eu como carne todos os dias. Oh, desejo. E não é carne de frango, não, é carne vermelha mesmo. E não é picanha que prometer, porque essa não vai chegar. Não trabalha não para você ver, porque essa não vai chegar. Mas de repente eu olho e falo assim: não está me faltando nada. Está tudo bem, está tudo certo. Deixa eu chamar a atenção sua nesta noite, como Deus chamou a minha atenção.
Você tem certeza que o que você tem hoje é só para você? Você tem certeza que... Vou começar pelo trabalho. Se você é crente em Jesus Cristo e conhece a palavra, você tem certeza que aonde você está é só uma obra de acaso? Será que Deus não entregou nas suas mãos algumas coisas que não entregou para outros? Porque Deus sabia que lá na frente ia se levantar um Amã, e você seria a Esther que Deus ia usar. Será que a posição que eu ocupo hoje diante de uma sociedade, no meu trabalho, é só porque eu estudei? É só porque eu melhorei? Será que Deus, na sua infinita misericórdia, não nos projetou para que num tempo X, ou em situação tal, quando o meu irmão, quando a minha igreja, quando alguém estivesse numa situação ruim, eu e você seríamos aquelas pessoas que Deus estaria a aguardar uma ação nossa? Será que muitas das vezes Deus não nos permite algumas situações boas, benéficas, melhores do que outros? Será que o seu nível de intelectualidade, será que os teus cursos, será que o nosso patamar, seja o que for, é simplesmente por causa dos nossos olhos azuis? Não, não é. Será que o nível que eu estou hoje, aonde eu alcancei, seja a minha aposentadoria, seja a minha posição perante um cargo público que eu tenho, ou mesmo uma condição financeira, ou até de saúde, será que ao passo que o teu irmão, tua irmã mais velha que você tem problema disso e você não tem, será que não tem um propósito de Deus nisso, para que a gente cuidasse, se lembrasse, como Neemias lembrou? Porque o problema de muitos filhos é achar que ele nunca vai envelhecer, mas vai. Se não morrer antes, vai. E a maneira como qual eu me comportei com os meus pais não tem falha. Eu vou colher também. O texto diz que esse homem aqui, ele está na fortaleza. Não tem falta. Não tem falta de boa comida, não tem falta de boa roupa, não tem falta de bom perfume, não tem falta de boas companhias, não tem carência de segurança. A vida de Neemias está bem. Isso está bem, ele está na fortaleza. Isso me preocupou essa semana, porque muitas vezes eu acho que eu estou numa condição de fortaleza, mais ou menos assim, o que eu tinha que fazer está feito. Ora, cada um que corra atrás do seu, irmão, eu já fiz o meu, eu estou numa posição confortável. Ah, é? Será que aqui não se assemelha à nossa vida como alguns personagens da Bíblia? E a gente vai pensar, primeiro, em Moisés, que por ver alguém maltratando o seu irmão, ele toma uma atitude e vai parar, lá a gente conhece, lá no deserto, 40 anos. Aquele dia Moisés levantou cedo para cuidar de ovelhas do seu sogro, Jetro. Mas Moisés não sabia que a vida dele ia mudar naquele dia. Ele deixaria de ser um pastor de ovelhas para ser profeta. Esther. O tio dela fala assim para ela: você não se iluda. Não pense que fazendo isso não vou te atingir. Por acaso Deus não te colocou nessa posição para que esse tempo fosse? É interessante que, como algumas pessoas, a vida muda da noite para o dia, milésimo de segundo. Davi, que está cuidando de ovelhas no pasto, ele não tem o mínimo de ideia que as suas canções, a sua adoração, os seus salmos, que ele faz o seu sacrifício lá no pasto, ele não tem ideia dos ursos que ele mata, dos leões que ele mata, que tudo isso faz parte de um plano de Deus. E eu fiquei pensando nesse homem que está vivendo nesse conforto. Mas aí olha que coisa interessante. Neemias, quando ele recebe a notícia de que os seus irmãos estão vivendo em grande miséria, mostra que ele se importava com as tradições do passado.
as festas de Jerusalém. Ah, que festas! Os cultos no templo de Jerusalém. Que coisa! Ele está vivendo na fortaleza, mas ele se importava com as tradições do passado. Tem muita gente que esqueceu de comemorar o aniversário com um amigo, com a amiga, com o pai, com a mãe, com quem um dia lhe estendeu a mão, porque hoje ele está vivendo uma fortaleza. Tem muita gente que não celebra nem o aniversário da igreja, mas ele se esquece de onde Deus tirou ele. Neemias se importava não apenas com as tradições do passado, mas com as necessidades do presente. Quando chega a notícia, ele fala: meus irmãos estão vivendo nessa miséria. Então ele se importa com o que não está acontecendo. Jerusalém, que um dia foi palco de festas, de templo, mas ele também se importa com a necessidade de quem está lá. Ele também se importa com as esperanças do futuro de Jerusalém. Não é interessante que um homem que está vivendo uma fortaleza, ele chora, ele se constrange, ele rasga as suas roupas, porque ele está preocupado com o futuro. Irmãos, como assim? Você está na fortaleza, por que você tem que se preocupar? Pois é, ele se preocupou. Até aqui não tem uma ação ainda que eu possa dizer de uma maneira direta de Deus fazer alguma coisa, a não ser Deus trabalhando na história. Porque Deus nunca perde o controle da nossa vida. Nunca, nunca, nunca. Neemias se preocupava com a sua herança. Porque ele está vivendo na Babilônia, mas Jerusalém, a terra santa, é a terra que Deus jurou aos seus pais. Nada é mais importante para ele do que possui a herança dos seus pais. Ele conhece a história. Neemias se importa com a cidade dos seus antepassados. Veja que ele é novo, então tudo indica que ou ele veio menino, ou ele acabou por nascer naquele espaço de tempo. Mas ele se importa com a cidade dos seus pais, que estão com os muros queimados, destruídos, que não tem proteção. E ele também se importa com a glória de Deus. Olha que coisa! Porque as pessoas olham para Jerusalém, maneiam a cabeça e falam: ah, daí não sai mais nada. Neemias se incomoda quando ele vê a obra sofrendo. Que obra, pastor? Jerusalém, a cidade santa. Ele se incomoda, mas ele está na fortaleza. Mas e daí que ele está na fortaleza? A fortaleza é um momento, há uma razão. Porque será que Deus colocou Daniel no palácio, assim como colocou Neemias no palácio? A gente olha para esse homem e encontra uma outra observação. Neemias não era sacerdote, não era levita, não era descendente de rei, ele era um leigo. Leigo. Ele não era um mero conhecedor de toda a Torá, o Pentateuco. Até conhecia, mas não fazia parte da linhagem. Mas ele tem esta preocupação. E sabe, irmãos, quando eu olho para o texto, eu vejo um homem simples. Simples. Que sendo simples, num dia a sua história mudou. A vida pode mudar depois desse culto hoje. Ah, pode. Se você prestar atenção na mensagem e aplicar no teu coração, a gente vai começar a rever algumas práticas e conceitos da nossa vida. A vida pode mudar. Este homem, ele é um homem simples. Um homem simples. Mas que na sua simplicidade ele poderia dizer como muita gente procura fazer: isso não é comigo, eu não nasci para esse negócio. Ele é tímido. Esse negócio não é para mim, não. Olha para esse homem. Aonde que você vai encontrar uma declaração de Neemias antes aqui desse texto? Você não vai encontrar. Ele era um homem simples. Ele era um servo do rei, com a cabeça a prêmio, todo dia. Porque se ele fosse aquele dia que o vinho tivesse envenenado, ele ia morrer. Mas é interessante que Neemias, ele é muito mais do que um copeiro. E isso me chamou a atenção. Ele é muito mais do que um mordomo nos dias de hoje. Quando a gente tem ideia de mordomo, a gente tem ideia de alguém que faz um serviço comum da casa, que tem gerenciamento de algumas coisas. Mas Neemias era muito mais do que isso.
ele ocupava uma posição de privilégio e responsabilidade. Enquanto que alguns generais não ficavam do lado do rei todo o tempo, Neemias ficava. A posição de Neemias é um privilégio e é de responsabilidade. Também, a cada refeição, ele experimentava o vinho do rei, se certificava que não estava envenenado. A posição dele é uma posição de destaque. E essa posição dele de estar em destaque, ele também lhe traz um reconhecimento público. Todos que entravam no palácio, todos que iam para onde o rei estava, viam Neemias do lado do rei, ou atrás do rei. Era como se fosse bater uma foto, sempre alguém ia tirar uma foto, Neemias ia estar perto. Por quê? Porque ele é o copeiro do rei. Então ele é um homem de referência. Irmãos, se alguém é estafeta, ou oficial de ordem, ou de dia, de um governador, ou de um presidente, ou despacha direto com o presidente de alguma instituição, sabe qual é a melhor pessoa para levar uma mensagem para o governador, para o presidente ou para o diretor da empresa? É o copeiro. Sabe quem é o copeiro de hoje? É o homem do cafezinho. Ou aquela tia do cafezinho, como era chamada antigamente. Alguns não entram na sala do diretor, mas a tia do cafezinho entra. Alguns não entram na sala do gerente, mas a tia do cafezinho entra. E geralmente a tia do cafezinho é mais ou menos assim: oi, dona Dita, pode entrar. Está aqui o café do senhor. Só está bem, dona Dita? O que está acontecendo? Porque a proximidade com o poder traz intimidade. Então eu já trabalhei com pessoas dentro de uma esfera institucional que a gente não entrava na sala do superior, mas aquela cuja qual nem concursada era ou não ocupava uma função, ela entrava e saía da sala do diretor como se fosse a coisa mais comum. Então quando alguém queria alguma coisa, chegava na dona Dita e dizia: dona Dita, a senhora está bem? Só na malandragem, né? Estou bem, Crebe. Ô, dona Dita, estou precisando tanto falar com fulano de tal, mas pode deixar, vou falar com ele para você. Uma simplicidade danada. E aí a gente tentava agenda para falar com o diretor, 6, 7 meses depois nada, mas a dona Dita entrou, falou com o diretor mandou alguém avisar, falou: está te esperando lá na sala. É assim até hoje. Aquela pessoa que vai levar água gelada para alguém, que vai levar um bolo, que vai levar o cafezinho, todo mundo olha para ela assim: e aí? E tem os mais malandros que gostam de dar presente para a dona Dita, para ficar bem com a dona Dita. Esse homem aqui, ele é um homem que ele tem ascensão ao rei. Não uma ascensão plena, mas ele é um homem que ficava bem perto do rei. Ele era um homem de aparência. Ele era um homem culto. Ele era um homem instruído nos procedimentos da corte. Ele sabia falar. Ele sabia a hora que ele podia falar com o rei, a hora que ele não podia. E ele era capaz de conversar com o rei e até aconselhar o rei, se o rei precisasse. Você duvida? A intimidade de algumas pessoas, pelo cargo que elas têm, são tão interessantes que as pessoas que sabem se colocar no seu lugar, fala na hora certa, espera para ser chamado, mas acaba que a gente acaba vivendo isso, essa liberdade. E aí a gente tem uma proximidade. Eu trabalhei com uma pessoa aqui embaixo uma vez, e ela foi promovida. E aconteceu um problema na vida dela muito ruim. E um belo dia, a gente conversou, eu disse assim: doutor, Deus pode mudar isso aí. Deus pode acalmar teu coração. Ele disse: como? Eu falei: quer tirar um propósito de oração? Você iria orar? Eu falei: vamos orar. Tiramos, não me lembro quantas segundas-feiras. Exigia de mim levantar mais cedo, me ter quais condições, estar na unidade mais cedo e entrar na sala e orar com ele. E algumas pessoas falavam assim: o que você tanto fala com esse cara toda segunda-feira que a gente não consegue? Eu falei: vai orar. Vai orar. E algumas coisas que ele ia fazer, ele ligava para mim e disse assim: Clebinho, passa aqui.
preciso falar com você. Aí passava por lá e ele dizia, ora por mim, rapaz. Ora por mim. O que aconteceu, doutor? Isso. Neemias, ele tinha uma função que se o rei precisasse de um conselho e lhe desse oportunidade, ele tinha liberdade. Se o rei falasse assim, o que você acha, Neemias? Agora imagine um homem desse, com uma responsabilidade dessa, com tamanha capacidade de influenciar um rei. Para que eu tenho que me preocupar com quem está fora do palácio? Agora imagine o assédio que talvez Neemias pudesse ter. Porque, segundo a sua posição, ele tinha influência. E ele poderia influenciar tanto para o bem quanto para o mal. E até hoje é assim. Pega uma pessoa ruim e deixa ela ser assessor de uma pessoa importante. Irmão, se essa pessoa for uma pessoa má, ela vai influenciar a cabeça de alguém, porque ela é má. Então Neemias podia influenciar numa palavra para o rei, tanto para o bem quanto para o mal. Algumas pessoas como Daniel, como José do Egito, a vida mudou em um dia. A última das prisões de José foi por causa de uma acusação de algo que ele não cometeu. Ele foi parar na masmorra, foi parar no cárcere, e ele interpreta sonhos. Passa-se alguns anos, e quem prometeu de falar bem dele para o faraó não falou, mas passou o tempo, ele continua lá. Mas um dia José, quando lá no cárcere, cuidava da carceragem, cuidava das coisas do carcereiro, tratava bem seus irmãos e não perdeu a comunhão, e revelou o sonho do padeiro e do homem que servia o vinho. Passam-se os anos, um dia o rei, faraó tem um sonho, ninguém esclarece, e alguém se lembra. A vida de José mudou de um dia para o outro. Um sonho que faraó teve, que ninguém interpretou, a vida de José mudou. A nossa vida pode mudar da noite para o dia, irmãos. Tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para o bem quanto para o mal. E este homem aqui, Neemias, ele me faz pensar que quando Deus deseja realizar uma obra, Ele sempre prepara seus servos e os coloca em locais certos na hora certa. A pergunta que você deve se fazer esta noite é a mesma que eu devo fazer. Será que o que eu tenho, onde eu estou, aonde eu cheguei, o que eu estudei, o que eu aprendi, é apenas para mim, ou será que Deus já tinha um plano? Será que aonde eu estou hoje, o que eu atingi hoje, será que eu não estou vivendo um plano de Deus? Eu ainda não abri os meus olhos. Eu continuo de mão fechada, de coração fechado, eu continuo egocêntrico. Eu vou repetir para você que quando Deus deseja realizar uma obra, sempre Ele prepara os seus servos, coloca no lugar certo e na hora certa. A nossa vida não é feita de achismo. Eu não tenho dúvidas. Que seja você que mora no palácio, na fortaleza, ou seja a dona Dita, Deus tem algo para você. A questão é, eu estou como Neemias? O nome de Deus ainda é importante para mim? O que acontece com os meus irmãos me afeta? O que os meus irmãos estão sofrendo me afeta? As dificuldades que a minha igreja passa me incomodam. Me incomodam. A Bíblia diz que este homem se incomodou vivendo na fortaleza. Suzã era a capital do império e era o palácio de inverno do rei. Olha onde Neemias está. E a gente olha para esse texto e percebe que a vida para ele está tudo bem, apesar de tudo que nós falamos. Mas numa palavra que ele teve a sensibilidade de ouvir, a vida dele mudou. Você sabe que ele deixou de ser copeiro para ser o governador. Tem gente que está vivendo o que está vivendo hoje porque ainda não teve a sensibilidade de olhar mais para o reino, de olhar mais para as coisas de Deus. Porque nós estamos numa fortaleza do bom emprego, da boa saúde,
estou enxergando bem, está tudo bem comigo, está tudo certo. Eu não tenho necessidade. Por isso eu também não tenho que me preocupar se está faltando músico, se tem gente na escala de obreiros, se não tem gente. Eu não estou preocupado. Aliás, eu não tenho tempo para isso agora, e nem vou mexer com esse negócio. Quer saber uma coisa? Esse negócio de ser pastor é furado, é para louco. É, mais ou menos. É mais ou menos por aí. Por que eu tenho que me preocupar se aquela família, se aquela situação? Por que eu tenho que me preocupar de pintar a igreja? Por que eu tenho que me preocupar? Então, a Bíblia diz que a vida pode mudar. Aqui, nós acabamos de ler um texto que num dia como o outro qualquer, Moisés sai de cuidador de ovelha e vira profeta. Num dia como o outro qualquer, ele, como Davi, como José, a vida mudou. E sabe um negócio interessante, irmãos, é que quando a notícia chega para Neemias, chega em meados de novembro para dezembro, mês de Quisleu, no calendário hebraico. E ele recebe aquela notícia e ele fica orando e jejuando. E aí, exatamente no mês de Nissan, que é entre meados de março e abril. Então vamos lá. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Esse homem fica 5 meses chorando, jejuando, triste, buscando, confessando o pecado. Capítulo 1 fala sobre isso, que ele esteve por alguns dias. Irmão, quem que é que jejua pelos outros? Quem que é que faz confissão de pecado pelos outros? Quem que gasta o seu tempo de joelho na madrugada orando pelos outros? Eu estou dizendo para você que pessoas simples podem fazer coisas grandes. Pessoas pequenas são semelhantes a dobradiças pequenas que movem portas grandes. A dobradiça é desse tamanho. Algumas talvez um pouco maior. Mas quando comparadas com uma porta enorme, uma pequena dobradiça faz uma porta grande se mover. Esse homem é simples, esse homem é pequeno, mas uma grande obra ele gerou para abençoar a vida dos seus irmãos. A mensagem desta noite é exatamente isso. A mensagem é esta, em que portas enormes são movidas por dobradiças pequenas. Quando nós olhamos para esse relato de Neemias, o texto, nós olhamos e fica claro que portas enormes são movidas por dobradiças pequenas. Esse homem, ele é um pequeno diante daquilo que tudo está acontecendo. Mas durante 5 meses ele jejua, ele ora. Ele continua tendo boa comida, ele continua tendo boa roupa, ele continua tendo tudo do bom e do melhor. Só que ele não fica confortável, algo o incomoda e ele vai orar. O texto pontua no capítulo 1, em meados de novembro e dezembro, eu chorei, eu orei. E ele faz uma oração que começa exaltando a Deus. Ele faz uma oração que ele confessa os seus pecados, mas ele não fez parte. Olhe para o texto, Neemias não fez parte do pecado que levou ele para o cativeiro, mas isso não incomoda Neemias, sabe por quê? Porque ele está inserido dentro de um contexto. Deus não colocou Neemias lá dentro do palácio do rei Artaxerxes à toa. É este homem pequeno, é este homem como uma dobradiça pequena, que ele toma uma atitude, uma grande porta vai se mover. A Bíblia diz que a ação de Neemias, o que ele fez, os muros de Jerusalém foram reconstruídos, as portas foram reconstruídas, ele saiu de copeiro e virou um líder naquela região. Um homem simples, E eu fiquei pensando, por que algumas pessoas preferem muitas das vezes não saber o que está acontecendo? Pois sem saber, ela não tem responsabilidade. É mais ou menos como algumas questões em família, diria eu, até mesmo na igreja. Melhor não saber, não é verdade?
Porque se eu souber, eu passei a ter responsabilidade naquele momento. Eu assisti muito isso na delegacia do idoso. Mães que lavaram roupas, passaram roupas, cozinharam, pais que comeram arroz com arroz durante alguns anos para fazer filhos doutores. Agora, depois de um tempo, esses doutores, esses homens, esses megas, eles estão envolvidos com as suas atividades, estão ganhando dinheiro, enquanto que o pai e a mãe estão passando dificuldade, não tem quem leve eles para o médico. Então, quando um irmão ligava, ele falava assim: você sabe que eu não tenho tempo, nem precisa falar comigo. Sabe por quê? Porque se ele toma ciência, ele passa a ter responsabilidade. Então, às vezes, algumas coisas da nossa vida estão com um dia e hora para parar e para acabar, por causa da nossa insensatez. Algumas coisas a gente não quer saber porque a gente não quer ter responsabilidade. E porque a gente não quer ter responsabilidade, nós estamos mandando um recado para o céu também: não conte comigo. Mas o que é mais triste dessa história é porque Deus tinha uma grande bênção para nós. Uma grande bênção. Mas eu estou na fortaleza. Quando eu olho para esse texto, eu olho e penso que, apesar de eu não querer fazer nada, isso não quer dizer que os problemas deixarão de existir. Só porque eu não quero tomar ciência, os fatos não vão deixar de existir. Se Neemias não toma uma posição, seus irmãos iam continuar lá com os muros caídos, com as portas, os umbrais queimados. Outra coisa é que fechar os olhos e os ouvidos para a verdade pode ser o primeiro passo em direção a consequências trágicas para mim e para os outros. Quero saber de nada. Não me envolvo mais. Não quero nem saber. A minha contribuição eu já dei. Não tenho tempo, estou numa outra vibe. Tenho meus problemas, irmão. Eu tenho meus problemas. Não vem com essa história para mim não, que está repreendido, em nome de Jesus. Nem me toca nesse assunto, não quero saber de ministério na minha vida, não quero. O fato de eu não saber, não querer saber, não significa que o problema vai deixar de existir. Segundo, dentro disso aqui, é que eu fechando os olhos para algo que eu estou ciente, que eu poderia fazer e eu não faço, eu preciso estar consciente que eu estou trazendo para a minha vida consequências e consequências para terceiros. Não vai mudar. O que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. A Bíblia diz que no verso 3, o final: e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas. Isso incomodou Neemias, porque sem muros e sem porta a cidade ficava exposta ao escárnio e ao ataque inimigo. Irmãos, eu fico tão preocupado às vezes, como que não incomoda eu estar escalado na igreja para abrir e fechar a igreja, eu não venho. Estou dando um exemplo bem prático, não estou usando o púlpito da direta não. Imagine, eu estou escalado, mas eu não me preocupo. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou deixando que passe alguém aí, mexa, agrida, faça, estrague, faça alguma coisa, porque era a minha responsabilidade. Sabe o que Neemias sentiu? Eu estou na fortaleza, mas os meus irmãos estão sem segurança. Eu estou na fortaleza, mas o que eles estão fazendo lá, alguém pode ir lá saquear e fazer tudo. Por isso o texto diz que ele ouviu essas palavras, sentou-se e chorou por alguns dias. E aí, irmãos, aquilo que leva as pessoas a rir ou chorar, indica com frequência como é o seu caráter. Se eu acho graça da desgraça de alguém, meu caráter está sendo revelado. Se eu não me incomodo com a necessidade do outro, meu caráter também está sendo revelado. Se eu acho graça diante de um problema e faço assim, como diriam os mais antigos, ou minha mãe que fazia assim, está fazendo fusquinha para os outros, só antigos sabem o que é isso aí. Estou nem aí. Não é comigo? Não, querido, não. Se aquilo que me faz rir ou chorar é algo que não está bem na vida de terceiros, meu caráter está sendo revelado.
E sabe uma coisa interessante? É que choro, muitas das vezes, revela fraqueza. Choro, muitas das vezes, revela fraqueza. Mas no caso de Neemias, o choro foi força. Aquele choro produziu algo como em Jeremias 9 produziu também. Ele não chorou apenas por tristeza. Ele chorou expressando que ele estava abatido pelos seus irmãos. E aquilo mexeu com Deus. Ele não sabia que o rei ia fazer aquela pergunta. E eu afirmo para você essa noite, quem que pode sair daqui hoje, ciente de que amanhã, uma oportunidade que a gente nunca pensou vai cair na nossa frente, o que que a gente vai falar? O que que a gente vai dizer? Este moço, ele chora. O rei não vê ele chorando. Os outros servos não vê ele chorando. Mas o choro dele, o céu escutou. Ele não chorou por ele. Não sei se a igreja está entendendo. Ele chorou pelo que está acontecendo com os seus irmãos. E quando ele chora, Deus está olhando e está dizendo, é este o homem. E aí acontece que ele, passados 5 meses e pouco, 5 meses de jejum e oração, ele vai na frente do rei, e quando ele se apresenta, o rei vê o semblante, e aí você conhece a história. A vida de Neemias mudou de um dia para o outro, porque ele teve essa sensibilidade. Quando Deus coloca um peso em nosso coração, não tente escapar. Não tente fugir daquilo que você sabe que é Deus. Não tente ignorar aquilo que você sabe que é Deus. Porque o peso de virar as costas é um peso de angústia, talvez eterna. Quando nós escapamos destas coisas, nós perdemos as bênçãos de Deus. Eu costumo dizer para a Fernanda, e ela sabe do que eu me refiro. Às vezes a gente chora, às vezes a gente fica triste, mas eu falo para ela, mas Deus tem cuidado da gente, Fê. Deus tem cuidado da gente. Coisas simples. 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 Às vezes a gente passa por algumas coisas e eu falo assim, está vendo como Deus é bom? Está vendo como Deus faz? Quando a gente se lança na obra, quando a gente se lança no reino, e não é por um cargo que vai dar, mas sabe essa sensibilidade de orar? De orar. Por exemplo, agora nós estamos orando pela nação. Sim ou não? Você já pensou, um exemplo que me veio à memória agora, eu estou orando pela nação, e você trabalha com alguém lá, um grande homem, um diretor, um secretário, e do nada alguém fala assim, rapaz, as coisas estão difíceis, estou vendo você na hora do almoço, indo lá para debaixo da árvore, o que você faz todo dia debaixo daquela árvore lá? Eu falei, eu estou orando pela nação. Orando? É, eu e a minha igreja, nós estamos orando, a gente vai todo dia mais cedo. Como é que é isso? Sabe o que isso pode acontecer? Sabe o que pode mudar na sua vida? Aquele homem ou aquela mulher pode ouvir essa conversa e ir para casa e vai ficar impactado. Falou, caramba, essa mulher, a dona Dita, serve cafezinho aqui, o tiozinho aqui está capinando, cuidando do jardim, e no horário dele descansar, ele está lá debaixo da árvore orando pelo Brasil. Eu quero esse cara aqui no meu escritório. Eu quero esse cara cuidando do jardim lá de casa, porque eu sei que ele vai estar capinando e vai estar dizendo, abençoa, abençoa, cuida, cuida. Ele pode sair do serviço pesado da noite para o dia. A vida pode mudar em fração de segundos. O livro de Neemias começa com muita tristeza e miséria. Verso 3 do capítulo 1, o texto diz que começa em grande miséria. Mas antes da história acabar, lá no capítulo 8, no verso 12 e 17, termina em alegria. Ou seja, as coisas que nós estamos vivendo agora não estão fechadas, concluídas. Deus tem planos para cada um de nós. Outra coisa que eu quero fechar com você é que jejuar para o hebreu era uma vez por ano. Era o dia da expiação, baseado em Levítico 16, 29. Uma vez por ano esses homens têm que jejuar. Aí, o tempo de Neemias jejuar passou. Mas olha que coisa interessante, ele não foi para o dia da expiação. Ele levantou um jejum. Ou seja, ele saiu do rótulo, ele saiu da religiosidade e ele vai jejuar. E a oração de Neemias começa com uma declaração de louvor a Deus e termina com confissão de pecado, termina
também com confiança. Ele sai de uma coisa que a gente às vezes não está entendendo. É vir para o culto e fazer um amém. É vir para uma situação e amém. Abro a Bíblia aqui, faço aqui, amém. Alguém prega, alguém canta, alguém ora por mim. Não, querido, esse homem vivia na fortaleza. E na fortaleza não era dia da expiação. E ele jejuou e orou por 5 meses e meio. Antes de você abrir mão daquilo que Deus tem para a sua vida, eu te dou um conselho essa noite. Vai orar, vai jejuar. Não trate as coisas simplesmente aos seus olhos. Deus não te colocou em algumas situações por acaso. Você não está ouvindo esta mensagem esta noite sem um propósito de Deus. Deus tem um propósito com esta palavra. Deus tem. Tomara que essa noite Deus te faça perder o sono. Tomara que esta noite Deus te faça ficar acordado a noite inteira. E o Espírito fale com você. Até quando, Neemias? Até quando, Neemias? Até quando, Moisés? Até quando, Esther? Até quando, Davi? Tomara que Deus esta noite não deixe a televisão funcionar. Não deixe o celular funcionar. E esta palavra fique: Deus. Deus, Deus. O que eu vou dizer para o pastor? Vou dizer para você. Um homem pequeno, como Neemias, moveu uma grande porta. Eu me considero o menor entre os pastores. Eu já tenho consciência que algumas coisas na minha vida, aos meus olhos, não vão acontecer. Mas eu tenho tido o privilégio da parte de Deus de ir em lugares que outros não querem ir, de pregar em lugares que outros não querem ir. E nesses lugares Deus tem curado pessoas. Pessoas têm sido restauradas. Talvez você não seja uma porta. E daí? Você é uma dobradiça que Deus está usando para abrir uma grande porta. Este homem é um homem pequeno, é um homem sem expressão, aos olhos de muito, ele não passa de um copeiro. E eu quero terminar a mensagem dizendo para você que Fortaleza é um recinto fortificado, preparado para resistir às potências, ataques ou invasões. É exatamente isso que eu queria alinhar com a igreja. Talvez eu esteja vivendo debaixo ou dentro de uma fortaleza que eu olho assim e falo: meu tempo acabou. Ou eu não quero saber. Ou isso não me toca. Isso é um perigo, porque de repente Deus pode mexer na fortaleza. Ou o que é pior, Deus me deixa na fortaleza e levanta outro para fazer aquilo que Ele tinha para fazer através da minha vida. Talvez você não seja uma grande porta. Talvez você não seja o diretor de uma empresa, ou talvez você não seja o pastor sênior. Talvez você não seja o diretor de uma instituição. E talvez nunca será. E isso para nós não quer dizer nada. Porque se Deus tem o controle de todas as coisas, e conhece o meu esforço, conhece a minha consagração, conhece a minha dedicação, Ele vai me usar onde Ele quiser, na hora que Ele quer. O que eu preciso estar atento nesta noite, é apenas no verso 1 no final. E habitava eu em Suzã, na fortaleza. Eu pensei até em ler como texto base só esse versículo. Falei, deixa eu ler para a igreja, para que eles entendam o que uma ação gerou de consequências. Consequências boas. Ação de um homem. Portas enormes são movidas por dobradiças pequenas.
Se você for nas portas que estão aqui em cima, ou se você chegar na sua casa agora, você vai ver que a sua casa, a porta da cozinha ou da sala, ou até as janelas, a grande maioria não passa de uma dobradiça desse tamanho. Em portas mais modernas, mais luxuosas, portas com mais de 3 metros, as dobradiças são um pouco maior, mas continuam sendo menores que a porta. Mas a porta sozinho não abre sem a dobradiça. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Você é a pessoa que vai abrir a porta. Eu vou dizer de novo, irmão. Quem olha para você não vê. Talvez você olhe para mim e fale: o pastor nunca me enxergou, porque você não se coloca como dobradiça. As coisas estão aí, ó. Tem um monte de porta fechada precisando de uma dobradiça. Tem aí para pintar a frente da igreja, pedi para uns 3 moços levinhos, mas eu peso o monstro, vou subir ali e vai dar ruim. Mas ninguém se incomoda com a ferrugem que está comendo ali. Às vezes a igreja está precisando de, sabe, 2 ou 3 pessoas que falam: deixa comigo, deixa comigo. A partir de hoje a limpeza é comigo. Dobradiças pequenas. Dobradiças pequenas que vão abrir portas grandes. Talvez alguns presidentes vão entrar. Talvez alguns grandes homens vão entrar pelas portas. E sabe quem que foi o motivo dessa porta abrir? Você. Essa porta estaria fechada se você não entendesse isso. Habitava, diz o texto, eu em Suzã, Agnaldo, na cidadela, que significa fortaleza. É muito cômodo para a gente olhar e dizer assim: acabou, deu, não quero saber. A zona de conforto é tudo certo. Será que Deus essa noite não está dizendo para alguns de nós, para mim também, porque tem muita coisa que eu preciso fazer e às vezes eu fico olhando dificuldade, eu fico vendo empecilho, e Deus está dizendo: Kleber, dá uma olhada para onde, da onde eu te tirei, dá uma olhada para tudo que está acontecendo. Você não consegue enxergar que eu estou no negócio? Eu quero você só jejuando e orando. A gente às vezes acha que está tudo bem, ou vem uma frase na cabeça do tipo: acabou. A Bíblia diz que no verso 1, habitava eu em Suzã, a fortaleza. Você pode estar na fortaleza, mas algum propósito Deus tem para você estar na fortaleza. Quantos acreditam nisso? Todos que estão aqui acreditam na Bíblia Sagrada? Você acha que o conhecimento que você está recebendo hoje é para você fazer do jeito que você quer? Não. Não. Deus tem algum propósito com você nesse negócio. Pode demorar 5, 10 anos, mas Deus tem algum propósito para você. Deus pode estar te usando hoje para amanhã ser uma excelente esposa de um pastor. Deus pode te usando hoje para você que hoje está na base, amanhã você está liderando um grupo de missionários. Deus pode estar te usando hoje para amanhã você ser um empresário dos empresários e dizer o seguinte: aqui a gente começa orando, para meio-dia para orar, e aqui não tem nota errada, aqui não tem mentira, aqui não tem nada. Aqui nessa empresa a gente primeiro serve a Deus. Deus pode estar te usando para isso. Fortaleza. A fortaleza. A fortaleza é um lugar que muitas das vezes eu sou tentado. Eu sou tentado muitas das vezes a dizer: quer saber? Já fiz o que eu tinha que fazer. Esse tempo que eu tenho de pastor, quem está perto de mim sabe o quanto eu me desgasto, me esforço. Ah, ele é o santo dos santos. Sou nada, querido. Às vezes a gente pensa assim: quer saber? Deixa para esse menino, deixa para essa menina aí, deixa para essa moça, deixa para fulano, deixa para ele. Tá bom, não quero mais me envolver, não vou fazer. Não quero saber disso. Será que Deus não te colocou alguns valores financeiros na tua mão para você abençoar? Será que Deus não te deu talentos para você servir no reino? Será que essa saúde que Deus te dá não é para cobrir a vida de 2 ou 3 senhoras que não têm mais saúde para algumas coisas? Será que essas 2 casas de aluguel que você tem, será que essas 2, 3, 4 aposentadorias que você tem é só para você mesmo?
Tem certeza? Será que Deus não tem uma razão de ter te aposentado, Kleber, aos 50 anos? Você podia ter ido até os 75, mas você disse: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Está reclamando do que, Kleber? Será que Deus essa noite não está dizendo: ei, preciso mover uma porta? Preciso mover uma porta. Aonde estão as dobradiças que eu posso usar para abrir portas? Você pode ser a porta que Deus vai usar para trazer almas para esta casa. Viciados, prostitutas, pessoas perdidas. A tua palavra aqui talvez não seja lembrada, mas lá fora as pessoas vão dizer: homem de Deus, moço de Deus, moça de Deus. Será que esses 2, 3, 4 carros, será que esse emprego que você só abre a boca para amaldiçoar e nunca abre a boca para dizer obrigado pelo feijão, Deus não está tratando com você, abençoado? Será que não está na hora de você olhar mais para o reino e menos para você? Buscar primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas o serão acrescentadas. E morava eu em Suzano, na cidadela, na fortaleza. Quem mora na fortaleza, irmãos, não tem carência, não tem necessidade. Neemias tinha boa roupa, bom perfume, boa comida. Para que se envolver? Não foi Deus que tocou em Neemias e disse assim: e aí, mané? E aí, crente? E aí, santo? E aí, varão? Quando é que vai ser? Não foi Deus. Partiu de Neemias. Quando parte do coração, o resto Deus faz. Ele tomou a decisão e o rei falou: o que você precisa? O que você precisa? Aponte o dedo para o teu irmão e pergunte para ele: o que você precisa? Aponte o dedo para ele. Aponte o dedo. Quem sabe até demônio sai essa noite. Aponte o dedo e diga: o que você precisa? O que você precisa? O rei olhou para ele, para o pequenininho. O rei olhou para o copeiro e falou: o teu rosto é rosto de alguém que está triste. Você não está doente. O que está acontecendo? Aconteceu isso, meu senhor. Eu podia estar vivendo assim, se assado. O que você precisa? Neemias só precisou jejuar e orar. Sabe o que a igreja do Brasil para Cristo precisa? Sabe o que as outras igrejas precisam? Jejuar e orar. Deus vai abrir a porta. Deus vai abrir a porta. Lá na tua casa não vai mandar ninguém de fora. Deus vai usar você. É você quem tem que abrir essa porta. De que jeito? Vai orar. Vai orar. Sabe o que Neemias fez? E eu termino de fato agora. Eu não sei fazer mais nada a não ser tomar. Não sei se a minha copeira envenenou minha água. Nunca, jamais. Eu não sei se é um tomador de água em caneca. O que Deus pode usar um tomador de água de caneca? O quê? Ô irmão, um tomador de água de caneca, um defunto ambulante. Concorda comigo? Neemias era um defunto ambulante. Como assim, pastor? Imagine se um abençoado daquele dia colocasse o veneno e Neemias tomasse. Mas tudo que ele fazia para a glória de Deus. Fique em pé, por favor. Quantos entenderam a mensagem essa noite? Sabe, Nalva, nós já nos conhecemos há muitos anos. Muitos anos. E já passamos por momentos muito difíceis. Mas Deus nunca desamparou a gente. Tem gente aqui que conhece algumas histórias de famílias, a sua. E muita gente apostou na sua falência, no seu fracasso. Mas você continua em pé. Você continua servindo de dobradiça. Chega alguém na igreja, você está lá. Paz do Senhor, seja bem-vindo. Boa noite, como vai? Olha, coisas grandes acontecem
início de coisas pequenas. Não interessa se a porta é maior, a porta só se move por causa da dobradiça. Diga para o teu irmão, a porta só se move por causa da dobradiça. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus te use com autoridade. Que o Senhor Jesus essa noite não deixe você dormir. Que Deus mostre para você coisas que você ainda não viu. Tomara que essa noite Deus esteja dizendo: até quando? O que mais você quer que eu fale com você? O que mais você quer que eu fale com você? Você quer que eu desenhe? Eu estou te chamando. Sai da inércia. Vem para o meu reino.